199. Heliaswit capítulo 1355. A segunda cena. Autor: Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O fluxo do tempo foi restaurado no instante em que a luz se solidificou. Sob a luz solar intensa, a mão disforme do oráculo já não era invulnerável e, em vez disso, parecia bolhas distorcidas e macias. Conforme o céu azul deslumbrante descia, substituiu a fraca e tênue luz prateada que a jovem usava para se proteger. Sem a interferência das divindades, não tinha mais chances de vencer facilmente, mesmo sendo Zero apenas um recém-desperto. Entretanto, duas novas figuras invadiram o domínio selado. Não encontrou Epsilon, mas encontrou outro alvo que precisava ser eliminado. Ele era o principal criador do mundo, Roland. Deuter ergueu a outra mão e a golpeou com ferocidade contra Roland. Mas nem um grão de poeira se levantou. Seu poder desapareceu completamente antes mesmo de chegar a Roland, como se nunca tivesse existido. Um artista marcial podia percorrer centenas de metros em uma fração de segundo. Antes que Delta pudesse sequer reagir, sua máscara foi rasgada por Roland e seu anel estelar foi tomado. Por mais que se debatesse, não conseguia se libertar das mãos do oponente. A presença de Zero apenas o enfraquecia consideravelmente, mas diante de Roland, era praticamente inútil. Isso não é justo. Sua consciência começou a se dissipar à medida que seu astrolábio era arrancado. Roland permaneceu impassível, plenamente consciente de que, independentemente de serem criaturas puramente mágicas ou inimigos da erosão, suas fraquezas residiam no astrolábio que girava dentro de seus corpos. Bastava arrancar o astrolábio de seus corpos para que derretessem como gelo sob um sol escaldante. A energia dentro de seu corpo se intensificou em alegria, como se estivesse acolhendo aquele momento. Ao longo de toda a sequência de eventos, Roland permaneceu alheio à situação completa. Menos de um minuto após se separar das Valquírias, Roland recebeu uma chamada de Filho. Nenhuma palavra foi ouvida, apenas estática e ruídos. Quando a ligação caiu abruptamente, ele viu as mudanças anormais que ocorriam nos arredores da cidade a partir do elevador turístico. Uma estranha barreira translúcida envolvia a via expressa que ligava a cidade ao exterior, e obviamente não era algo que os avanços tecnológicos pudessem realizar. Além disso, um evento que pudesse deixar uma artista marcial famosa sem palavras certamente não era algo trivial. Ao sair da garagem subterrânea, ele encontrou Valkyria correndo na mesma direção e, como resultado, a levou consigo. Mas ele jamais imaginou encontrar Zero lá dentro depois de romper a barreira. E quanto ao estranho homem com a máscara e as vestes, Roland soube imediatamente que se tratava de um dos oráculos. Como resultado, Roland optou por matar o oráculo primeiro, sem considerar as consequências. A associação nunca teve pistas concretas sobre os inimigos invasores. Naturalmente, Roland não deixou escapar a oportunidade que se apresentou, graças ao aparecimento deles e à tentativa frustrada de matar Zero. No instante em que o astrolábio foi completamente retirado, um feixe de luz brilhante subiu aos céus, envolvendo-o completamente. De fato, era uma situação aparentemente familiar. Tio Roland. Pelo canto do olho, ele viu o rosto de Zero banhado em lágrimas. Ele fez um gesto para que ela relaxasse enquanto o brilho consumia tudo. Comparado à vez anterior, quando foi pego de surpresa, Roland estava mais preparado para isso. Ele não resistiu à onda de consciência que o invadiu, mas relaxou a mente e acolheu, para senti-la. Afinal, era inútil, por mais que ele tentasse resistir. Por que não relaxar e concentrar minha atenção nessas consciências em ebulição? Sei. Sua visão ficou turva rapidamente. Inúmeros flocos de neve caíram, formando uma cena monocromática. Junto com os flocos de neve, vinham as palavras sussurradas de Lan. A verdade é sempre aquilo que você compreende. Após um período indeterminado, ele finalmente conseguiu ter uma visão clara da cena à sua frente, conforme a luz diminuía. Isso é, Roland não conseguiu resistir à tentação de engolir a saliva. A cena diante dele era um vazio infinito, com uma grande cavidade vermelha suspensa na escuridão. Não tinha profundidade e era extremamente larga. Daquela posição, as dimensões da cavidade só podiam ser medidas em unidades astronômicas. Mais ao longe, inúmeros pontos de luz cintilantes se misturavam aos flocos de neve. Roland não conseguia discernir se eram reais ou uma cena borrada causada por uma ilusão. Nas lembranças de Roland, havia apenas uma coisa que poderia se encaixar na cena diante dele. O vazio não representava falta de luz,
nem que não houvesse nada. Era simplesmente imenso demais. Os pontinhos de luz cintilantes eram coisas que pessoas comuns passariam a vida inteira contando, mas eram insignificantes em comparação com o todo. O universo. A abrangência disto é verdadeiramente inconcebível. Roland não conseguiu resistir à tentação de satirizar. Inicialmente, ele achou que ver a lendária Terra sem fundo pela primeira vez já era chocante o suficiente. Quem diria que essa nova perspectiva não só não diminuiu o número de perguntas sobre ela, como também a elevou a um novo nível de profundidade. Surgiu um problema. Se ele partisse do pressuposto de que o que estava observando era o universo conhecido, qual seria a conexão entre a primeira e a segunda cena? Seria possível que a viagem pelo pilar de luz da Terra sem fundo, que o levaria à civilização do Senhor do Céu, na verdade o estivesse enviando para o espaço? Se fosse esse o caso, o termo aprimoramento, ou elevação, seria bastante apropriado. Mas, independentemente de serem os homens da radiação e os homens fósforo, eles não eram seres capazes de sobreviver em um ambiente completamente diferente. Como chamas e objetos cortantes os feriam, isso significava que eles eram apenas um pouco mais resistentes que os humanos em termos de resistência à temperatura e pressão. Mas quando a atualização aconteceu, nenhum dos homens da radiação que entrou no feixe de luz estava preparado para isso. Não. Isso não está certo. Roland rejeitou rapidamente essa conjectura. Forçar uma ligação direta entre as duas cenas era demais. Ignorando todas as outras variáveis, já era extremamente difícil explicar por que as divindades fariam isso. Independentemente da interminável batalha da vontade divina ou dos fragmentos da herança que trouxeram a evolução, não era como se elas tivessem se preparado para essa cena. Devia haver um significado mais profundo por trás disso. Roland percebeu subitamente algo se contorcendo sob a cavidade vermelha. Aparentemente influenciado por um pensamento, sua visão começou a se mover. Então ele percebeu que havia muitos meteoritos espalhados flutuando sob a cavidade, que se assemelhavam a fragmentos de um planeta disperso como se devessem estar ali desde o princípio. À primeira vista, também pareciam pedaços de uma ruína abandonada. Com seu conhecimento limitado, ele teve dificuldade em determinar a origem dessas coisas. Esses fragmentos pareciam ser puxados por uma força, aproximando-se gradualmente de uma pedra singular no centro. Cada camada subsequente de rochas era mais volumosa, e cada novo fragmento adicionado provocava uma intensa mudança na camada superficial. Roland percebeu subitamente que, embora todas as rochas flutuantes parecessem fragmentos dispersos, seus volumes individuais não deviam ser subestimados. Era assim que sua formação estava sendo mantida, de forma surpreendente. Ao mesmo tempo, sem um objeto de referência, todo o processo parecia estar ocorrendo em um ritmo muito acelerado. Talvez, a quantidade real de tempo decorrido fosse muito mais chocante do que ele imaginava. Como que corroborando sua ideia, os flocos de neve começaram a convergir. A cena parecia estar entrando em seu desfecho. Em seu campo de visão, as rochas gradualmente formaram um esferoide irregular, e uma cena inconcebível se apresentou diante dele. As linhas padronizadas que formavam os losangos apareceram repentinamente e proliferaram pela superfície e escuridão, como se estivessem engolindo o esferoide. Não fosse o tênue reflexo da luz, Roland teria acreditado que as rochas haviam desaparecido diante de seus olhos. Quando estava completamente envolvido, o esferoide mergulhou na grande cavidade vermelha. Imediatamente depois, os flocos de neve cobriram todo o seu campo de visão. Quando tudo chegou ao fim, uma frase escrita em caracteres desconhecidos surgiu na mente de Roland. Apesar de nunca tê-los encontrado antes, ele foi capaz de compreender seu significado. Ou melhor, não eram palavras, mas um pensamento que se refletia diretamente em sua mente. Este é o preço. A partir deste momento, a gravidade deixará de ser a força mais digna de reverência neste mundo. Heliaswit capítulo 1356, a promessa do Criador e Roland. Roland, por que você está viajando na maionese? Tio, vem ajudar a salvá-la. Duas vozes soaram em sequência, trazendo Roland de volta à realidade. Ele piscou os olhos algumas vezes, a coluna de luz, os flocos de neve, tudo havia desaparecido sem deixar vestígios, e a ponte desarrumada reapareceu diante dele. Zero e Valquírias estavam em meio às ruínas, tentando limpar algo. Pelas suas expressões, o evento imprevisto ainda não havia terminado. Isso mesmo, ele de repente se lembrou de onde estava a pessoa que havia chamado,
A genial artista marcial Fei Yuan, que ele sentia ser diferente na associação de artes marciais. Será que a ela quem Zero se referia era? A expressão de Roland tornou-se solene. Naquele momento, seus pensamentos finalmente voltaram ao rumo certo. Ele deixou todo o episódio de lado e correu até os dois. A cena diante dele o fez engasgar em choque. Dentro de uma cova rasa jazia uma menina terrivelmente mutilada. Com exceção do braço esquerdo, seus outros membros estavam completamente pulverizados, a ponto de seus ossos e carne estarem fundidos. Seu corpo estava coberto de feridas, suas roupas completamente encharcadas de sangue, e metade de sua coluna vertebral estava torcida e perfurada, saindo por toda a pele. Essa era uma cena que ninguém jamais conseguiria presenciar, nem mesmo em um campo de batalha. E pelo que restava de seu rosto, Roland reconheceu como Fei Yuan. Ela mal se agarrava à vida, por um fio. Como isso aconteceu? Roland ajoelhou-se, completamente perdido. Salvá-la? Mesmo com bandagens, era impossível recolocar seus órgãos internos no lugar, muito menos estancar o sangramento. Não havia um único ponto intacto em seu corpo. Suas funções corporais haviam entrado em colapso total e ela dependia inteiramente da força da natureza para não perder a consciência. Mas esse resquício de poder era como o último pedaço de cera de uma vela, ela já estava se consumindo. Na verdade, manter-se consciente em tal situação exigia uma força de vontade extremamente grande. Mesmo entre os artistas marciais, muito poucos eram capazes de alcançar tal feito. Mestra ficou assim porque me protegeu. Zero soluçou. Ela está prestes a morrer, apontou Valkyries. Mesmo uma grande senhora com ferimentos assim só pode adiar o inevitável no Lago da Névoa Vermelha. Além disso, o padrão das operações médicas aqui não se compara ao do Lago da Névoa Vermelha. Mesmo que ela tivesse muito poder mágico, não podemos reverter isso. Ela consegue perseverar porque é uma verdadeira guerreira. Você finalmente chegou. Fei Yuan pareceu ouvi-los, pois abriu os olhos lentamente. Devo te chamar de Mestre Criador? Suas palavras continham um toque de humor, e sua expressão facial dava a impressão de que ela não estava em uma situação de perigo. Roland pareceu atônito por um instante. Você. Desculpe. Eu ouvi a conversa de vocês sem permissão. Ela piscou para Valquírias, a única coisa que conseguia fazer. Mas se pudéssemos fazer tudo de novo, eu ainda faria isso. Zero. Ela está bem? As poucas frases pareciam tê-la afetado profundamente. Eles tiveram que prender a respiração e se aproximar dela para ouvi-la. Mestre, eu estou bem. Zero murmurou. Este mundo ainda está bem, não é? Fei Yuan suspirou. De certa forma, posso considerar isso como cumprir minha responsabilidade de protegê-lo. Então você está ciente de que este mundo é um mundo dos sonhos. Valkyries franziu a testa. Talvez para vocês existam muitos mundos, mas aos meus olhos, este é o único. E é dever de um artista marcial proteger este mundo. Ela fez uma pausa. Permita-me dizer isto. Mestre Criador, já que o Senhor criou este mundo, deveria confiar em todos, não é? Confiar em todos. Eu sei que vai soar ridículo, mas contanto que você apresente algumas provas, os figurões da associação não são tão obstinados quanto você pensa. Talvez não possamos fazer muito, mas também não somos totalmente inúteis. Mesmo que não possamos derrotar os oráculos, pelo menos podemos ajudar a aliviar seu fardo. Não seria um pouco mais fácil salvar este mundo? Reúnam a força das massas. Uma lâmpada se acendeu sobre a cabeça de Roland. Isso mesmo, eu sou o criador deste mundo. Mas eu não sou necessariamente um deus onipotente. Não consigo fazer certas coisas. Mas outros podem. Se todos trabalharmos juntos, quem sabe que milagre podemos realizar. A última coisa que quero dizer é: obrigado. A voz de Fei Yuan já estava embargada. Obrigado por criar este mundo, mesmo que seja apenas um sonho. Não, este não é um mundo dos sonhos, interrompeu Roland. É um mundo que existe no reino da mente e sempre existirá. Eu sabia que você diria isso. Fei Yuan fechou os olhos e exibiu um sorriso satisfeito. Além disso, mesmo que eu consiga apresentar alguma prova, sozinho não serei suficiente para convencer o mundo de que sou algum deus ou criador. Mas se eu tiver as palavras do gênio das artes marciais, talvez o efeito seja diferente. Ela moveu os lábios. Você está me consolando. Não estou tentando te consolar, estou apenas constatando um fato como criador.
Roland se levantou. Escute bem, não é hora de desistir. Já que você mencionou confiança, por favor, confie em mim. Esta situação não é irreversível. Porque eu sou um criador. Desconectando-se do mundo dos sonhos, Roland sentou-se subitamente em uma poltrona reclinável. Era meio-dia e flocos de neve flutuavam suavemente do lado de fora da janela. Tendo ficado de guarda dentro do escritório, Nightingale apareceu imediatamente diante dele e perguntou: por que você acordou tão cedo? Está se sentindo desconfortável em algum lugar? Era a primeira vez que ele entrava no mundo dos sonhos, 2 dias depois de perder a consciência. Normalmente, ele dormia da 1 às 4 da tarde, mas claramente ainda não era a hora. Relaxe, estou bem, respondeu Roland. Avise Screw e O'Neill para virem imediatamente ao castelo. Tenho uma tarefa importante para eles. Nightingale examinou cuidadosamente sua temperatura e pulso. Após confirmar que ele estava bem, ela assentiu. Entendo. Após observá-lo entrar na névoa, Roland retornou à sua mesa de trabalho, pegou uma caneta e um papel e começou a escrever. Ele precisava que o poder de ambos os mundos trabalhasse em conjunto para salvar Fei Yuan. Ao sair do mundo dos sonhos, o tempo pararia, o que sem dúvida proporcionaria a oportunidade mais crucial para salvá-la. Portanto, enquanto ele não entrasse no mundo dos sonhos, seu último suspiro jamais terminaria. A chave para salvá-la estava na nova habilidade de Nana, sua capacidade mágica de conferir propriedades curativas a objetos encantados. Enquanto tivessem o suficiente desses objetos, poderiam impedir o colapso do corpo dela. A próxima habilidade era domínio de Screw. O próprio Roland não conseguia trazer itens para o mundo dos sonhos, mas os arquivos de Screw tinham essa capacidade. Considerando que as habilidades das bruxas se estendiam ao mundo dos sonhos, os objetos mágicos de Nana também deveriam funcionar. É claro que esses dois fatores sozinhos não foram suficientes. Em primeiro lugar, eles precisavam transportar os objetos mágicos dos arquivos até a ponte no menor tempo possível. Em seguida, a Gaze com elementos mágicos incorporados só conseguiu tirar Fei Yuan do perigo, mas seus membros quebrados exigiam equipamentos profissionais, o que, por sua vez, necessitava da ajuda de um cirurgião. Somente unindo as forças de ambos os mundos eles poderiam criar um milagre. Release capítulo 1357, resgate combinado 5 dias depois, Seagu aterrissou na Academia de Cavaleiros Aéreos de Neverwinter. Tilly saiu do avião com Nana. Pela primeira vez, ela não foi direto perguntar a Roland sobre seu avião especial, e em vez disso perguntou fervorosamente: já é tarde demais. Como as tabelas de códigos do projeto da Torre de Ferro não estavam concluídas, os cavaleiros aéreos preparados, que haviam finalizado suas aulas teóricas, seguiram para a Cidade dos Espinhos para treinamento prático, restando apenas os mensageiros voadores como a forma mais rápida de comunicação. Embora o tempo necessário para viajar entre os dois reinos não fosse considerado longo, levando 4 dias para ir e 1 para voltar, era bastante demorado em uma situação de emergência, como o fornecimento de tratamento médico. Não, você chegou na hora certa, respondeu Roland. Nossa, que ótimo ouvir isso. Acho que seria melhor ter um aluno cavaleiro aéreo patrulhando Neverwinter para evitar que uma situação dessas se repita. Tilly suspirou aliviada. Ah, é mesmo? Quem está ferido? Roland ficou sem palavras. Mensageiros voadores tinham limitações quanto à informação que podiam carregar e, portanto, ele não mencionou muitos detalhes, apenas pediu a Tilly que enviasse Nana de volta para Neverwinter. Quando a pergunta foi feita, ele percebeu que não tinha resposta. Depois de refletir por um momento, disse: uma pessoa que não existe neste mundo. O quê? Os cantos da boca de Tilly se contraíram. Você está falando de alguém do mundo dos sonhos? Como era de se esperar da princesa Tilly, sua reação é anormalmente rápida. Roland tossiu 2 vezes. Quase isso mesmo. Então diga logo, sem rodeios. Tilly revirou os olhos. O quê? Está com medo de que a gente fique bravo se descobrir que percorremos mais de 1000 quilômetros só por causa de uma pessoa imaginária no mundo dos sonhos? Você acertou em cheio. Nana concordou. Você não precisa dizer em voz alta, mesmo que já tenha adivinhado. Wendy deu uma risadinha e balançou a cabeça. Vocês 3. Será que estão tramando algo contra mim? Sentir culpa é bom, irmão. Tilly ficou na ponta dos pés, estendeu a mão e cutucou o peito dele. Mas você está nos observando de cima. Se há algo que você acha que precisa ser feito,
Por mais absurdo que seja, nós agiremos e faremos perguntas depois. Agora, qual é o próximo passo? Isso deve ser considerado outra forma de expressar confiança, certo? Roland pressionou a cabeça de Tilly e suspirou. Voltaremos ao castelo. O pergaminho está lá nos esperando. Com os preparativos em dia, Nana rapidamente fez uma grande pilha de suturas encantadas. Segundo sua teoria, as suturas induziriam a cicatrização desde que fossem colocadas perto das feridas, mesmo que a pessoa não soubesse suturar. O único problema era remover as suturas posteriormente. Caso contrário, os pontos soltos poderiam causar novos problemas para o paciente. Considerando que os objetos da realidade não desapareceriam, Skrull precisou apenas entrar e sair do reino da mente diversas vezes para obter a grande quantidade de suturas. Assim, Nana conseguiu preservar seu poder mágico e anexá-lo aos outros equipamentos médicos necessários posteriormente. Apesar de termos passado 5 dias nos preparando para todos os pontos, no mundo dos sonhos tudo durou apenas um instante. É claro que essa peculiaridade poderia ter sido percebida pelas pessoas do mundo dos sonhos, como Zero ou as Valquírias. Mas Roland estava totalmente ocupado levando isso em consideração. Assim que tudo estava pronto, Roland respirou fundo, virou-se para Skrull e os outros e fez um gesto para que ficassem à vontade. Em seguida, fechou os olhos e entrou no mundo dos sonhos. Após um breve transe, a cena familiar surgiu diante dele mais uma vez. Fei Yuan jazia imóvel na poça de sangue enquanto Zero e Valquírias observavam em choque. Zero agarrou-se às suas mangas com avidez. Tio, você tem alguma maneira de salvá-la? O tempo no mundo dos sonhos voltou a fluir, e parecia que ele havia retornado no tempo 5 dias atrás. Roland não se explicou. Rapidamente, pegou um celular e ligou para Garcia. O torneio de artes marciais já havia terminado e Garcia provavelmente já estava de volta ao apartamento. A chamada conectou rapidamente. E aí, tudo bem? Onde você está agora? Fora. O coração de Roland fundou. Por que você não está em casa? Se o plano falhasse, ele não teria outra escolha senão seguir com seu plano de contingência e informar o defensor para mobilizar pessoas. Mas isso exigiria mais tempo para explicações e poderia não terminar com o resultado esperado. Ei, qual é o problema com essa atitude? Não posso comprar comida lá embaixo. Ele imediatamente soltou um suspiro de alívio. Então você está perto do seu condomínio. Você está com as chaves do carro? A resposta irritada de Garcia veio pelo telefone. Qual é o seu ponto? Roland tossiu 2 vezes e, em seguida, respondeu com voz solene. Escute bem, tenho um pedido de vida ou morte para lhe fazer, e só você pode atendê-lo. Ah! Sua raiva imediatamente se dissipou. Precisa ser feito por telefone? Sim, não temos tempo. Dirija-se imediatamente ao pavilhão Sixley, que fica a 2 ruas daqui, e encontre uma senhora chamada Skrull. Ela estará esperando na beira da estrada, e você certamente não a perderá de vista. Assim que a encontrar, mande-a para a via expressa dos subúrbios do oeste, que é onde estou agora. O tempo médio de viagem entre esses 2 pontos é de cerca de 30 minutos, mas não me resta muito tempo. Preciso que você se apresse o mais rápido possível. Eu assumirei a responsabilidade por todos os problemas. Por favor, comece a se mover agora. O outro lado da linha permaneceu em silêncio por alguns segundos, seguido pelo som de uma corrida. Você não tem tempo para explicar nada agora. Isso mesmo. Muito bem, se eu chegar ao seu local e perceber que a situação não é tão urgente quanto parece, você deve saber o quão sérias serão as consequências. Além disso, você me deve um favor. O som de um motor de carro acelerando soou e ela desligou. Roland digitou o número do Defender Rock. Desta vez, ele deu um resumo geral do ocorrido por telefone. A senhorita Fei Yuan está gravemente ferida e precisa que a associação envie o melhor médico e os melhores equipamentos para realizar uma cirurgia de emergência. Mas isso não é suficiente. Garcia está providenciando equipamentos de emergência essenciais. Se possível, espero que a associação possa entrar em contato com o Departamento de Estradas Públicas e solicitar que eles controlem as vias para que ela chegue à rodovia o mais rápido possível. Rock concordou imediatamente e entrou em contato diretamente com o Departamento de Estradas Públicas, mas Roland sabia que a possibilidade de o governo tomar alguma providência sem comunicação prévia era mínima. Se Garcia conseguiria chegar sem problemas dependia muito dela mesma. Roland levou 5 minutos para terminar as ligações. Tudo o que ele podia fazer agora era esperar.
Em meio às adversidades, havia um lado positivo. No inverno, o trânsito não era ruim, principalmente nos subúrbios. Contanto que não fosse horário de pico, Garcia podia dirigir uma van à velocidade máxima. Tio, mestre, ela. Não aguenta mais. De repente, os gritos de Zero interromperam os pensamentos de Roland. Roland retornou imediatamente para o lado de Fei Yuan. O peito dela, que antes se movia levemente, agora havia parado. O coração e a respiração dela pararam. Valkyrie franziu a testa. Embora eu não tenha ideia do que você está tentando fazer, receio que seja tarde demais. Não, ela vai conseguir. Roland estendeu a mão e tocou a testa de Fei Yuan. Já chegamos a esse ponto, acredito que ela não vai desistir tão facilmente. Ele tinha visto pesquisas que comprovavam que o cérebro continuava funcionando por um período após a cessação das funções corporais. O menor tempo registrado foi de 10 segundos, e o maior, de alguns minutos. As ondas cerebrais durante esse período eram semelhantes às de uma pessoa em sono REM. A duração da atividade cerebral dependia de vários fatores, mas, em termos de determinação, era uma sorte que o gênio das artes marciais fosse uma pessoa muito conhecida por isso. 10 minutos e 25 segundos depois, um som reverberante de carro veio do final da ponte. Os olhos de Roland brilharam imediatamente. Um carro simples e com aparência antiga passou pelo sinal vermelho e parou bem na frente dos três. Vossa Majestade. Scroll abriu as portas do carro e jogou um saco de papel para Roland. Ignorando as expressões de surpresa de Zero e Garcia, este último abriu o saco e colocou os pontos médicos no corpo de Fei Yuan. Será que é um objeto encantado criado por uma bruxa? Valkyria franziu a testa. Isso mesmo. Contanto que faça efeito, podemos salvar uma pessoa mesmo que ela esteja em seu último suspiro. Roland sentiu. Naquele instante, o poder de Nana cruzou a realidade para o mundo dos sonhos e atuou sobre o corpo de uma garota de outro mundo. Ruídos perturbadores emanavam do corpo de Fei Yuan enquanto sua carne e órgãos internos começavam a se reformar e se fundir sob os efeitos do poder mágico. Foi depois de mais de 10 minutos que todos ouviram um baque muito fraco. Embora fosse extremamente fraco, era o som mais lindo de todos os tempos. O peito de Fei Yuan começou a subir e descer novamente. Heliaswit capítulo 1358, A prova do Criador. Ela teve um longo sonho. No sonho, inúmeras pessoas vestidas com túnicas brancas de estilo chinês e máscaras a rodeavam, suando enquanto se movimentavam apressadamente ao seu redor. Pelas expressões de choque e seriedade deles, ela percebeu que estavam diante de um problema espinhoso. Isso mesmo, meu corpo estava gravemente ferido e à beira da morte. Será que é minha mente tentando me consolar? Ela tinha plena consciência da sua situação e sabia que qualquer profissional de saúde comum, ao vê-la, viraria o rosto e pediria para providenciar o funeral, em vez de dedicar seus esforços a uma tentativa fútil de salvá-la. Embora acreditasse que Roland fosse um dos criadores, ela sabia que nem mesmo os deuses eram onipotentes, caso contrário, não precisariam dos oráculos. Ela perseverou até o fim, como prometido, o que lhe deixou a consciência tranquila. A sensação de estar em um sonho lúcido era maravilhosa. Ela sentia como se todo o seu corpo estivesse banhado por uma luz quente, e toda a dor e feridas tivessem desaparecido sem deixar vestígios. A conversa ao redor parecia vir de longe, e a cena desfocada a deixava sonolenta. Lentamente, as memórias fragmentadas foram se reunindo. O céu cinzento acima transformou-se numa vasta extensão de brancura, sem sombras. Após concluírem o trabalho, os médicos foram embora um após o outro. Ela se viu sendo carregada por uma enfermeira e levada até um homem e uma mulher. Os dois a beijaram e demonstraram expressões felizes. Em seguida, ela cresceu lentamente em meio às dificuldades. Imagens passaram rapidamente. Ela percebeu que aquelas poderiam ser as últimas lembranças que sua mente lhe mostrava. Estranhamente, essas cenas que ela nunca conseguia recordar, antes fragmentos vagos de sua memória, agora estavam extremamente nítidas naquele sonho. Ela viu a casa de sua infância e o quintal onde os lençóis estavam estendidos. E os membros da família. Então era ali que ela residia. Aconchegada nos braços de seus familiares, ela fechou os olhos em satisfação. Quando o torpor a dominou completamente, sussurros repletos de amor ecoaram acima dela. Diga. Que nome você acha que deveríamos dar a ela? Que tal? Fei Yuan? Após um longo tempo, Fei Yuan abriu lentamente os olhos.
Ela olhou para o teto familiar do hospital e ficou em branco por um longo tempo antes de reagir. Espere um minuto, eu estou vivo. Ela tentou sentir o próprio corpo e percebeu que seus membros reagiam aos seus pensamentos. Além disso, não havia o menor atraso entre seus pensamentos e movimentos, como se nunca tivessem se machucado. Fei Yuan ergueu a mão direita em choque. Embora estivesse completamente enfaixada, o contorno mostrava que estava intacta e bem. Ela se lembrava claramente de sua mão sendo esmagada em pedaços, a ponto de seus ossos terem sido triturados. Os meios normais tornariam a recuperação impossível. Uma risada escapou de sua garganta. Ele realmente fez isso. Ele não sabia que sua aparência e idade eram totalmente inadequadas quando jurou solenemente e disse, porque eu sou um criador. Oh, mestre. Nesse instante, um murmúrio delirante escapou de perto dela. Fei Yuan se virou e percebeu que uma jovem de cabelos brancos estava encostada na cama. Ela não era apenas uma jovem, mas uma criadora de mundos, como a havia chamado um oráculo. Zero. Suas mãos serviam de travesseiro para a cabeça, aparentemente ainda em sono profundo. Pela expressão preocupada, Fei Yuan percebeu que Zero estivera ao seu lado durante todo o coma. Fei Yuan riu, desceu da cama silenciosamente, cobriu Zero e saiu do quarto. Ela caminhou até a área de descanso no corredor e viu Roland, Valquírias e alguns outros artistas marciais juntos. Sua aparição causou alvoroço, com todos ao seu redor perguntando e comentando sobre sua situação. Ela passou direto por eles, foi até Roland e agarrou seu braço. Vamos, hora de tratar de negócios. Roland sentiu vários olhares sobre si. Negócios? Não é convincente o suficiente se você alegar ser o criador do mundo sozinho, mas ter um gênio das artes marciais ao seu lado pode ter um efeito diferente. Não foi isso que você disse? Ela riu. Você cumpriu sua promessa, então agora é a minha vez de fazer o mesmo. Nesse estado? Perguntou Roland, surpreso. Naquele momento, Fei Yuan ainda vestia um avental hospitalar, com bandagens que iam dos tornozelos ao pescoço, deixando apenas a cabeça à mostra. Ela parecia um bolinho inglês. Ela puxou Roland em direção ao final do corredor. Isso mesmo, não fica mais convincente assim? Dentro do salão de conferências do senatório, os figurões da cidade Prisma estavam sentados em círculo com expressões complexas enquanto ouviam atentamente o relatório de Fei Yuan. Havia uma diferença gritante entre o inimigo e os males caídos. Não só possuía um poder inconcebível, como também era praticamente invulnerável, mesmo depois de eu ter levado minha força da natureza ao limite. Segundo suas palavras, apenas o Criador do mundo e outros oráculos têm a capacidade de destruir seus núcleos. A realidade também comprovou isso. Eu desferi múltiplos golpes fatais em seu astrolábio, mas o inimigo permaneceu ileso. Se não fosse pela chegada oportuna de Roland, temo que a situação teria sido irrecuperável. O inimigo proclamou ser um emissário das divindades de erosão e se autodenominou Delta. Se ele foi realmente um dos culpados pela destruição da cidade Prisma, podemos inferir que seus companheiros também possuem poderes semelhantes. É certo que nosso mundo atual está em perigo crítico neste momento. Suas palavras imediatamente fizeram com que o local se transformasse em uma discussão acalorada. Os males caídos não temiam armas comuns e apenas artistas marciais tinham a capacidade de matá-los. Mas agora, um oráculo apareceu e, se ele era invulnerável à força da natureza, isso não significaria que eles não têm adversários substanciais. Se fosse qualquer outra pessoa, as pessoas teriam duvidado do artista marcial, mas a credibilidade de Fei Yuan eliminou completamente essa possibilidade. Um inimigo invencível os fez estremecer. Muito menos quando havia alguns oráculos. Após uma breve discussão com os outros, Rock se pronunciou. Fico feliz que você esteja bem e me alegro com o fato de o Sr. Roland estar do lado da associação. De fato, pelos relatos coletados no local, o inimigo possui um poder que somos incapazes de compreender. Ele foi capaz de derrotar muitos dos artistas marciais presentes. Após reunirmos os relatos de várias partes, temos motivos para acreditar que quem derrotou os inimigos da erosão foi o caçador Roland. Além disso, ele conseguiu salvá-la daquele estado inimaginável em que você se encontrava aí. Sem dúvida, possui meios extraordinários. Mas, reconhecê-lo como um criador de mundos com base nas palavras dos inimigos não é um pouco precipitado. Concordo. Afinal, a ideia é muito vaga. Se o mundo foi de fato criado por essas pessoas, onde elas estavam antes do surgimento do mundo?
Isso é um absurdo. Nosso mundo foi formado pelo Big Bang. Considerando que este seja o julgamento da senhorita Fei Yuan, estou disposto a acreditar nele. Todos viram o estado em que ela estava, e podemos até chamar isso de ressurreição. Ela conseguiu se recuperar completamente em apenas 24 horas. Além de um Deus, quem seria capaz de fazer algo assim? Não se esqueçam de que os inimigos da erosão também se autodenominavam deuses. Se ambos são considerados deuses, onde traçamos a linha e determinamos quem está certo? Os superiores se envolveram em uma discussão acalorada. Apesar de seus esforços para falar baixo, todos os presentes eram artistas marciais poderosos, capazes de ouvir atentamente a conversa. A maioria deles expressava suas dúvidas. Todos vocês estão partindo de um princípio equivocado. Fei Yuan interrompeu a discussão. Não reconheço Roland como o criador do mundo por causa da batalha, mas sim porque já suspeitava dele antes e só obtive informações para confirmar minhas suspeitas durante o combate. Quanto ao procedimento complexo em meu corpo, não há necessidade de dizer mais do que o necessário. Sei que tudo parece absurdo agora, mas todos parecem ter deixado algo passar despercebido. O Criador está ao meu lado. Se ele puder apresentar alguma prova definitiva, não chegaremos a uma conclusão. Roland não pôde deixar de esfregar a testa, sabendo que seria difícil para eles acreditarem nele. Ele nunca planejara revelar nada à associação. Mas eles já estavam nesse ponto, como ele poderia não se solidarizar e apoiar Fei Yuan, que estava fazendo o possível para anunciar sua identidade. A associação possui algum núcleo da força da natureza de um mal decaído? Roland olhou em direção à rocha defensora. A maioria dos núcleos foi tomada pelos inimigos durante a queda de Prism City. Os restantes são resultado de caçadas recentes. Rock assentiu com a cabeça. Agora estão sob meus cuidados. Por favor, me entregue um núcleo, respondeu Roland. É hora de o poder mágico aprisionado retornar ao mundo. Reliazwit capítulo 1359. Convencendo o Sr. Rock. Alguém gritou, tentando impedir a ideia. Rock acenou com a mão. Está tudo bem. Se não me engano, mais de 30% desses núcleos foram obtidos por este caçador. Se ele estivesse de olho nos núcleos desde o início, não teria esperado até agora. Honestamente, tenho dificuldade em dizer se Roland que é um criador, mas ele é a pessoa mais competente e qualificada capaz de resistir aos males caídos. Ele acenou para sua secretária. Traga a caixa de armazenamento de núcleos. Não era segredo que um novo e notável caçador havia surgido, aliviando a tensão dos praticantes de artes marciais da velha guarda e aumentando sua confiança. Afinal, a maioria das missões para eliminar os males caídos e recuperar seus núcleos exigia a cooperação de muitas partes, já que os inimigos só escolhiam artistas marciais fracos para lutar e passavam a maior parte do tempo escondidos, deixando poucas oportunidades para a associação. Mas, após o surgimento do novo caçador, os males caídos morreram como mariposas atraídas pelas chamas. Um após o outro, os males caídos pereceram em suas mãos com uma frequência de caça que se destacava mesmo considerando a história da associação. O breve silêncio no salão foi quebrado por um homem de meia idade. Gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Roland, mas podemos deixar de lado a questão da existência de criadores e deuses por enquanto. Roland deu de ombros, indiferente. Eu estava presente e testemunhei o estado de grave ferimento da senhorita Fei Yuan, e fui eu quem chamou os médicos de emergência. Sei que esses ferimentos não eram algo que a força da natureza ou a nossa medicina atual pudessem tratar. Naquela ocasião, eles afirmaram que você usou instrumentos médicos aparentemente medíocres e de qualidade inferior, mas produziu um resultado tão inacreditável, como se você estivesse realmente criando carne e sangue novos. O homem respirou fundo. Talvez você tenha suas considerações e não possa revelar a origem e os métodos de fabricação dos instrumentos. Mas preciso perguntar. Você estaria disposto a vendê-los para a associação? Posso lhe garantir que o preço é negociável. Eu também estava pensando nisso. Fei Yuan inclinou a cabeça repentinamente e sussurrou para Roland. Por favor, não me diga que o que você usou em mim eram ervas medicinais valiosíssimas ou pílulas espirituais de outro mundo e que os instrumentos eram apenas uma fachada. Embora eu tenha algumas economias, ainda estou longe da riqueza de uma nação. Roland sorriu imediatamente. Ele nunca esperava ouvir tais palavras do gênio das artes marciais. Relaxe, é de graça. Ufa! Que ótimo! Mas não conte isso a eles. Às vezes, as pessoas nunca aprendem a valorizar as coisas quando são livres, disse Fei Yuan,
soltando um suspiro de alívio. Roland fez um gesto de entendido e se virou para o homem de meia idade. Claro que podemos. Os artistas marciais são a vanguarda na resistência à erosão. Então, naturalmente, espero que todos possam deixar de lado suas preocupações com ferimentos e dores para lutar até a morte. Além disso, nunca planejei esconder suas origens. Essas coisas não são produtos deste mundo, mas vêm de outro. Elas são alteradas usando o poder mágico. Em outras palavras, elas não pertencem a este mundo. Essa declaração continha, sem dúvida, informações importantes. Imediatamente, a sala de conferências foi tomada por uma comoção. Outro mundo. O que é poder mágico? Espere, ele mencionou algo sobre um poder mágico confinado que seria liberado. Será que força da natureza é um tipo de poder mágico? Diante das perguntas, Roland respondeu calmamente: vocês entenderão em breve. Inclusive onde eu estava antes do surgimento deste mundo. Qual a intenção dos deuses? A ligação entre o poder mágico e este mundo. Eu explicarei tudo. Mas antes disso, gostaria de apresentar a prova mais direta de tudo isso. Assim que terminou de falar, a secretária do defensor público carregou uma caixa grande para dentro do corredor. A caixa abriu automaticamente com as impressões digitais e a leitura do íris de Rock, revelando uma fileira organizada de potes de vidro empilhados em seu interior. Havia um total de 6 potes com cristais vermelhos selados em seu interior. Esses eram núcleos naturais após o congelamento. Isso é suficiente? Perguntou Rock. Isso basta como prova. Roland assentiu com a cabeça. Após receber a aprovação de Rock, a secretária enviou os frascos de vidro para ele. Cada lacre nesses frascos possui um dispositivo de alarme que sinaliza para a associação, independentemente de quem o abra, explicou Rock. Qualquer humano comum que entre em contato com os núcleos terá sua consciência imediatamente tomada e se transformará em um mal-caído inferior, que opera unicamente por instinto. Um desperto terá uma resistência não nula, mas sofrerá erosão se o contato for prolongado, e esse processo é irreversível. Para impedir que sejam usados novamente por mal-caídos, a associação teve que construir diversas fortalezas de grande escala e enterrá-los profundamente. Pode-se dizer que todos os edifícios famosos da história têm vestígios de terem sido usados para armazenar e esconder os núcleos. Em nossa geração atual, embora nossas técnicas tenham melhorado muito, a maneira como os núcleos são tratados não mudou muito, sendo a cidade Prisma o exemplo perfeito. A partir de hoje, você não precisará mais fazer isso. Roland abriu o selo e segurou o núcleo na mão. Todos os nobres ficaram boquiabertos, perplexos. O núcleo congelado começou a girar, como se tivesse despertado do coma. Além disso, sua cor foi gradualmente mudando de vermelho escuro para azul celeste, como se estivesse sendo purificada. O núcleo se transformou em um feixe de luz que disparou para cima através do teto e desapareceu sem deixar vestígios, restando apenas alguns pontos de luz dispersos, como se tudo o que acabara de acontecer fosse uma mera alucinação. Todos ficaram boquiabertos. Desde a fundação da associação, jamais tinham ouvido falar de algo assim, mesmo após rastrearem milhares de anos de história. Nunca houve um documento que afirmasse que núcleos pudessem desaparecer no ar na história dos seres despertos. Era um fato estabelecido que, uma vez que um mal decaído surgisse, o núcleo corroído jamais desapareceria e se transformaria em uma semente perigosa e cataclísmica que precisava ser transmitida. Era um entendimento comum a todos. A única maneira de destruir um núcleo decaído era lançá-lo na erosão, mas isso levava à rápida expansão da fenda, e era usado apenas como último recurso, a menos que fosse absolutamente necessário. O espetáculo diante de seus olhos abalou completamente sua compreensão. Sr. Roland, para onde foi o núcleo? Até mesmo o sisudo Rock revelou uma expressão de entusiasmo. É exatamente como eu disse, o núcleo retornou ao mundo. É aí que reside a maior diferença entre o mundo dos sonhos e a realidade. Toda sua existência e continuidade dependem puramente do poder mágico. Roland pegou outro núcleo e o transformou em um feixe de luz prateado. Pelo que sei até o momento, o poder mágico é quase onipotente. Ele permite que os seres despertos possuam força e físico extraordinários, além de permitir a regeneração de carne e sangue. A força da natureza é essencialmente outra manifestação do poder mágico. Até agora, ainda não tenho clareza sobre a origem desse poder, mas ouso dizer que está inevitavelmente ligado aos deuses. Roland então explicou-lhes sobre o outro mundo, bem como relatou a história do oráculo que traiu os deuses. Para facilitar a compreensão,
Ele omitiu intencionalmente muitos detalhes e enfatizou a batalha da vontade divina. Não sei se os relatos da batalha das vontades divinas em ambos os mundos são uma coincidência ou não, mas sem dúvida, se não quebrarmos esse ciclo, os deuses destruirão tudo, ou melhor, eles já têm os meios para fazê-lo. Roland fez uma pausa. Se continuarmos a ficar de braços cruzados sem fazer nada, tudo deixará de existir, seja o mundo real ou o mundo dos sonhos. Realeazimite capítulo 1360, convencendo. 2. Um silêncio mortal tomou conta do salão. Com exceção de Feijoa, todos os outros se entreolharam com emoções mistas. Isso surpreendeu Roland. Sem que ele percebesse, a associação já havia adquirido um certo grau de compreensão sobre sua origem e seu outro mundo. Rock levou um bom tempo para se acalmar e falar, o mundo dos sonhos. O nome implica que o mundo pode desaparecer a qualquer momento, como um sonho. Não, é um nome que me acostumei a usar porque só consigo entrar neste mundo dormindo, respondeu Roland. No início, pensei que fosse apenas uma alucinação, como um sonho. Mas depois de vivenciar tudo aqui, mudei de ideia. Todos vocês também podem considerar meu mundo um sonho e tratar este mundo como realidade. Acredito que, assim que minha pesquisa sobre poder mágico em ambos os lados avançar, as conexões entre os dois mundos atingirão um novo patamar. Pelo canto do olho, ele viu Feijoa sorrir. Não havia mais necessidade de prosseguir, pois todos entenderam suas palavras. A barreira entre os mundos estava se dissipando lentamente. Em breve, todos seriam capazes de viajar entre os dois mundos. Mas isso precisa ser esclarecido antes de podermos prosseguir. Um velho franziu a testa e disse, o problema agora é que não temos como verificar suas palavras. Tudo parece absurdo demais, então me perdoe por não poder confiar em você. Rapidamente, as pessoas começaram a ecoar seus sentimentos. Sr. Roland, não tenho intenção de denunciá-lo, mas seu entendimento do assunto vem do oráculo que traiu os deuses. Quem sabe que planos eles escondem pelas nossas costas. O foco deveria ser em informações sobre a essência dos deuses, mas, por acaso, as informações que temos podem ter sido alteradas porque a outra parte tem medo de ser pega pelos deuses. É simplesmente incontestável. Descobrir qual o poder dos deuses não é o mais importante. Se uma existência detém um poder capaz de destruir o mundo, por que ainda não o fez? Quem sabe, talvez sejam nossas ações imprudentes que incitem à destruição do nosso mundo. No momento em que uma dúvida era levantada, mais perguntas surgiam em rápida sucessão. Sinto que toda essa questão está no impasse. Segundo o oráculo, se ficarmos de braços cruzados, o mundo será destruído. Mas se nos infiltrarmos no domínio de Deus e perdermos, ainda assim resultará em destruição. Eis a questão, Sr. Roland, você acha que tem alguma chance de derrotar os deuses? Tudo foi estabelecido por ele. Pelo que parece, por que não seria possível que toda a história tivesse sido inventada por esse ter, uma desculpa para almejar um status mais elevado? Sem dúvida, o Partido Conservador também não está isento de suspeitas. O que você está tentando dizer? Não se esqueça de que a sua celebridade é a que mais o apoia. A discussão gradualmente se tornou hostil, enquanto Roland permanecia em silêncio, encostado no banco com uma xícara de chá na mão, observando a disputa. Ele já havia previsto esse desfecho há muito tempo. Para ser justo, ele teria reagido da mesma forma se outra pessoa lhe tivesse relatado algo assim. Até mesmo as suspeitas que tinham sobre ele tinham fundamento. Por exemplo, a confiabilidade do oráculo que traiu os deuses apenas lhe dava pistas em vez de respostas diretas, ou a possibilidade de mudar seus destinos diante dos deuses. Roland não tinha respostas para essas perguntas e temia nunca as ter, mesmo depois de encontrar os deuses. Foi por esse motivo que ele escondeu intencionalmente a notícia de que Ilan era o traidor. Dessa forma, a disputa não recairia, pelo menos, sobre o mestre de Garcia. Roland não tinha muita expectativa quanto ao resultado final da reunião. Pessoas como Feijoa, que demonstravam firmeza de propósito e se empenhavam ao máximo para tomar uma decisão, eram extremamente raras. Eles já haviam alcançado o que se propuseram a fazer, revelar a crise ao mundo dos sonhos. Após engolir o chá de uma só vez, Roland se virou e estava prestes a informar Feijoa sobre seus planos de partir, quando percebeu que ela estava com a mão direita levantada. Uma luz prateada deslumbrante emanou da ponta de seus dedos. Ei! Antes que Roland tivesse a chance de dissuadi-la, a luz cortou a mesa à sua frente em duas. A xícara de chá que foi cortada ao meio caiu no chão e se estilhaçou com um estrondo.
Todos os olhares se voltaram imediatamente para ela. Todos vocês se esqueceram da intenção original por trás da criação da Associação Marcial. Sua voz não era alta, mas sem dúvida revelava seu aborrecimento. Durante séculos, seres despertos se uniram para resistir à erosão, para proteger este mundo de ser devorado pelos males caídos. E qual é a realidade atual? Inimigos ainda mais poderosos emergiram da erosão, e a cidade Prisma foi destruída num piscar de olhos, com o defensor Chamas Furiosas morrendo em sua defesa. Mesmo com seres despertos, não tivemos a menor chance. E, diante dessa crise, vocês estão aqui discutindo se devem ou não acreditar em outro mundo. Não acham isso ridículo? Senhorita Fei Yuan, não se esqueça do seu lugar, exclamou um velho ao longe. Rock parou o homem e perguntou, surpreso, isso não é importante? Fei Yuan respondeu sem hesitar, não é isso. Eu só vejo um ponto, artistas marciais são incapazes de derrotar oráculos, mas Roland pode. Se não podemos proteger este mundo, devemos ajudar a proteger as pessoas deste mundo. Por favor, não se enganem, a explicação dele sobre poder mágico e o outro mundo foi apenas para satisfazer a curiosidade de vocês e não uma desculpa para que questionem. Em outras palavras, mesmo que Roland seja um homem comum, contanto que ele seja capaz de matar os oráculos contra os quais nós, artistas marciais, somos impotentes, a associação deve fazer o possível para apoiá-lo e atribuir-lhe a mesma importância que alguém capaz de proteger o mundo. Esse deve ser o objetivo deste encontro, caso contrário, como podemos nos atrever a nos proclamar guardiões deste mundo? E é justamente porque os deuses são difíceis de derrotar que precisamos da colaboração entre os dois mundos. Temer o futuro e desistir de seguir em frente é simplesmente a mentalidade de covardes. Mesmo sabendo que a derrota é o resultado final, devemos fazer tudo o que pudermos para reverter essa situação. Eu entendo que talvez alguns de vocês suspeitem que nosso argumento sobre artistas marciais serem incapazes de matar um oráculo não se sustente. Afinal, apenas Zero e eu estávamos presentes no local naquele momento. Mas convido todos a tentarem. Nesse instante, a luz prateada envolveu todo o corpo de Fei Yuan, e seu tom de voz tornou-se um pouco mais grave. Contanto que algum de vocês consiga me ferir a esse mesmo nível em um combate 1 contra 1, eu retiro o que disse. Que tal? Seu olhar percorreu toda a multidão, olhos tão afiados quanto lâminas. Todos os figurões, superiores a Fei Yuan em termos de antiguidade, idade ou posição, foram incapazes de apresentar uma réplica. Como esperado de uma elite da nova geração. Rock riu de repente e bateu palmas. De fato, eu não deveria me preocupar tanto com coisas supérfluas e esquecer a verdadeira intenção da associação. Você tem razão. Independentemente da origem do Sr. Roland, não há dúvidas sobre suas contribuições para a associação, seja como um modelo a ser seguido por um novato ou por sua habilidade em caçar males caídos. Ele é definitivamente uma grande adição à reconstrução da associação. Só isso já torna errado termos preconceitos de julgá-lo com malícia. O defensor olhou para os dois, com a voz carregada de pesar. Desde a queda da cidade Prisma, tenho dúvidas se a humanidade conseguirá sobreviver à crise de erosão. Talvez a situação seja muito pior do que eu previa, mas acredito que todos conseguem enxergar o objetivo. Quanto ao outro mundo, podemos explorá-lo aos poucos, assim que resolvermos esta crise. O que vocês acham? Esta talvez seja a forma mais adequada de lidar com a questão. Isso mesmo, devemos priorizar a derrota dos inimigos da erosão. Concordo. As vozes de aprovação gradualmente abafaram as vozes da dúvida. Afinal, eliminar a erosão era a principal prioridade para os artistas marciais. E para reverter esse veredicto, era preciso primeiro derrotar Fei Yuan. Qualquer pessoa que compreendesse a brutalidade e o desespero da emboscada na ponte sabia, sem dúvida, que não era a escolha mais sábia a se opor a eles naquele momento. Mesmo que tivessem vencido, seria apenas uma resposta à sua contestação. Nem mesmo o mais velho teve outra escolha senão ficar em silêncio. Fei Yuan recolheu sua força da natureza e voltou para o seu lugar. Ela sorriu para Roland. Viu? Eu cumpri o que prometi. Roland não conseguiu evitar cobrir o rosto. Os métodos dela eram imprudentes demais. Embora ela tivesse conseguido um acordo unânime temporariamente, isso inevitavelmente gerou ressentimento. Roland sabia que ela entendia isso, no entanto, ela agia como se não se importasse. Por que chegar a esse ponto? Por quê? Fei Yuan olhou para as mãos enfaixadas, com uma expressão um tanto abatida. Esta é a única área em que posso me esforçar mais.
Eliaswit capítulo 1361, uma mudança de opinião. Será que ela está se sentindo decepcionada por não ter conseguido matar o oráculo? Roland não sabia se a consolava ou revirava os olhos. A primeira reação de qualquer pessoa comum deveria ter sido de alegria, por ter sobrevivido a uma batalha contra uma entidade invulnerável. No entanto, Fei Yuan estava presa em seus pensamentos sobre o fracasso. Era preciso reconhecer que o pensamento de um gênio sempre difere do de uma pessoa comum. Os superiores rapidamente chegaram a um consenso. As informações referentes à Batalha da Vontade Divina e os dois mundos foram classificadas como ultrasecretas. Os altos escalões da Associação Marcial determinaram que, antes da resolução da crise de erosão, todo o conteúdo relacionado a ambos os eventos deveria ser proibido de vazar para evitar pânico desnecessário. Quanto à origem e identidade de Roland, a Associação de Artes Marciais foi decidindo passo a passo. Segundo o relato de Fei Yuan, sua importância era ainda maior que a do presidente da associação. Mas a decisão não podia ser tomada apenas pela cidade Prisma. Era necessário que a cidade Celeste e as outras filiais da associação tivessem uma discussão conjunta e chegassem a um consenso. Estimava-se que esse processo levaria muito tempo. Mas, para não interferir na batalha contra a erosão, a cidade Prisma deveria fornecer todo o seu apoio para auxiliar Roland da melhor maneira possível. Após concordarem com os pontos fundamentais, a discussão no salão passou a abordar os detalhes relativos ao apoio financeiro concreto. Roland simplesmente esperou em silêncio pelos resultados. Roland saiu do salão com Fei Yuan e se deparou com Valquírias esperando por ele do lado de fora. Seu olhar parou em Roland depois de observar os dois por um tempo. Gostaria de conversar com você a sós. Fei Yuan sorriu. Vou agir primeiro. Zero ainda está dormindo no quarto. Após a partida dela, Roland seguiu Valquírias até o pátio atrás do prédio. Embora fosse inverno, o pátio ainda apresentava uma vegetação exuberante. O gramado ao redor das lajes de pedra tinha neve ainda por derreter, com a grama verde e afiada despontando, como que para lembrar as pessoas que a estação fria estava chegando ao fim e que era hora de dar as boas-vindas ao ano novo. Se fosse um passeio, Valquíria certamente havia escolhido um bom lugar. Mas seu motivo ao convidá-lo obviamente não era admirar a paisagem. O que você quer dizer? Roland quebrou o silêncio. Você percebeu que cometeu um erro e decidiu confiar em mim? Não, ainda não consigo confiar em você. Valkyrie balançou a cabeça. O futuro de nossas raças depende do resultado da Batalha da Vontade Divina. Não posso tomar uma decisão sem verificar a situação primeiro. Você viu com seus próprios olhos. O oráculo estava tentando me impedir de buscar a verdade. Pode não significar nada, mas isso não implica que estamos no caminho certo. Mesmo que eu tenha fabricado o resultado na frente ocidental, o incidente com o oráculo não pode ser algo que eu tenha planejado deliberadamente, certo? Sim, tenho que admitir que você tem razão, respondeu Valkyria calmamente. Mas minha opinião não vai mudar. Irritado, Roland parou abruptamente. Vocês estão ajudando os deuses a destruir a própria civilização. Não adianta me criticar quando há um desequilíbrio de informações. De qualquer forma, o mundo dos sonhos e a realidade são separados pelo reino da mente. Valkyria se virou. Se você estivesse no meu lugar, conseguiria se firmar e cooperar com inimigos contra os quais lutou por milhares de anos? Além disso, a única coisa que posso obter é uma promessa verbal. Roland abriu a boca, mas no fim não conseguiu dizer a palavra sim. Após um longo silêncio, Roland finalmente suspirou. Se for assim, então não temos nada para conversar. Não tomarei uma decisão sem verificar a situação primeiro, mas, Valkyrie fez uma pausa, se puder ser verificada, reconsiderarei sua sugestão. Roland ficou estupefato. O quê? Ao salvar Fei Yuan, a garota que apareceu era uma transcendente, certo? E ela é diferente das bruxas ao seu lado, não em termos de habilidade, mas de comportamento. Achei a primeira estranha, mas a segunda bastante familiar. Em termos deste mundo, uma diferença geracional. Pensando bem, as que me são familiares são as pessoas da primeira e segunda Batalha da Vontade Divina. Afinal, depois que os humanos recuaram para além da fronteira, não tive mais contato com vocês. Por isso, suponho que essa bruxa seja bem jovem e talvez até esteja viva agora. Bastante jovem. Isso provavelmente se compara àqueles demônios centenários. Só por conhecê-la, ela já conseguiu concluir que Skrull e as bruxas da punição divina não são da mesma geração? Roland respondeu de forma evasiva.
O que isso tem a ver com o que você estava falando? Mesmo que você consiga uma resposta depois de perguntar a ela, pode pensar que planejamos tudo. É óbvio que isso importa. A expectativa de vida das bruxas da União é inferior a um século e elas certamente se beneficiarão da tecnologia deixada pela civilização subterrânea na Segunda Batalha da Vontade Divina. Desde que caí na sua armadilha, tenho refletido repetidamente sobre como elas conseguem entrar no mundo dos sonhos, e a única possibilidade que consegui teorizar tem a ver com a civilização subterrânea. Valkyrias caminhou até uma escultura de gelo artificial e contemplou seu próprio reflexo. Embora os requisitos sejam extremamente exigentes, essa raça possui uma habilidade fascinante com o poder mágico, permitindo-lhes diminuir consideravelmente a dificuldade necessária para se conectar com o reino da mente. Além disso, sabemos que o fato de a União ter conseguido desenterrar o legado da civilização subterrânea nas planícies férteis não foi por acaso. Inicialmente, eu acreditava que eles haviam abandonado seus corpos na realidade e transferido seus espíritos para um território onírico específico. Mas, depois de ver aquela bruxa, percebi que minha teoria estava errada. A capacidade de permitir que um transcendente vivo se mova livremente entre o mundo dos sonhos e o mundo dos sonhos sem qualquer ajuda externa não é algo que a civilização subterrânea seja capaz de alcançar. Valkyries continuou, não sei quais métodos foram usados, mas sei com certeza de um fato. Se as bruxas atuais são capazes de usar esse método para entrar no mundo dos sonhos, acredito que será igualmente eficaz para um ascendente superior da minha raça. Você quer dizer que quer? O coração de Roland deu um salto. Traga o Senhor do Céu aqui para me ver. Valkyria ergueu a cabeça. Mesmo sendo o criador do mundo dos sonhos, é impossível duplicar algo que você desconhece. Como comandante da Frente Ocidental, Axord certamente poderá responder às minhas perguntas. Roland piscou os olhos e não conseguiu conter uma risada de raiva e exasperação. Mas esse é um grande Lorde Demônio. Se eu pudesse controlá-lo, por que precisaria que meu primeiro exército lutasse com tanta bravura? Além disso, o Axord já sofreu com a nossa emboscada anterior e não ousa mais mostrar a cara. Como vou encontrá-lo? Eu vou te ajudar a criar uma oportunidade. Ela pronunciou cada palavra lenta e claramente. Roland franziu a testa. Você está falando sério? Mas você tem que me prometer duas coisas. Primeiro, você não pode usar esta oportunidade para atacar o Axord. Segundo, independentemente da decisão que eu tomar no final, você tem que deixá-lo ir. Você sequer parou para pensar no tamanho do risco que estou correndo. Estamos todos em perigo, respondeu Valkyrie solenemente. É verdade, você acha que isso exporia o segredo do legado da humanidade, mas não é o mesmo para mim? Permitir que um grande Lorde corra esse risco. Se você renunciar à sua promessa, o que mais posso fazer além de me arrepender? Não presuma que tomei essa decisão por capricho. Percebendo que suas emoções estavam à flor da pele, ela se acalmou um pouco. Resumindo, este é o maior compromisso que estou disposta a fazer. Quanto a você querer ou não assumir esse risco, a decisão é inteiramente sua. Roland encarou por um longo tempo antes de perguntar. Quero saber, o que a fez mudar de ideia? Temer o futuro e desistir de seguir em frente é simplesmente a mentalidade de covardes. Mesmo sabendo que a derrota é o resultado final, devemos fazer tudo o que pudermos para reverter essa situação. Valkyrie tossiu levemente. Para um humano ser capaz de dizer tais palavras, isso me surpreendeu. Essas foram as palavras de Felion na reunião. Ela já estava do lado de fora do salão naquela hora. Aliás, lembra-se da pergunta que me fez no início? Valkyrias olhou diretamente nos olhos dele. Você acha que o Transformer de 1000 anos atrás fez algo errado? Roland assentiu com a cabeça. Acho que fiz a coisa certa. Ela se virou e caminhou em direção à saída. Essa é a minha resposta. Release-It capítulo 1362, inversão. Delta e Epsilon falharam. Gamma ergueu a cabeça e olhou para o relógio pendurado na parede do porão. O horário marcado era 12 horas além do tempo estipulado para a missão. Não era surpreendente que os oráculos morressem enfrentando os criadores do mundo, dados os riscos imprevisíveis envolvidos. Morrer não era um problema, contanto que cumprissem suas missões. Com tempo suficiente, eles conseguiam reencarnar no território de Deus. Mas, após 12 horas, nada aconteceu no mundo. Dentro do vazio repleto de poder mágico, Gamma não sentiu a menor oscilação, muito menos qualquer sinal de que todo o domínio estivesse colapsando.
Isso só podia significar uma coisa: os dois falharam em sua missão de matar o ser autoconsciente chamado Zero. Lamento informar que temos nossas próprias missões a cumprir. Beta fundiu os 5 núcleos restantes em seu corpo e, de repente, abriu os braços. Uma luz vermelha brilhou, seguida por uma ruptura de erosão vermelho-escarlate que apareceu no meio do porão. A situação não é irremediável. Contanto que alcancemos nosso objetivo, ainda há chances de as coisas melhorarem. Vamos, o poder mágico aqui está quase esgotado. A sobreposição dos dois mundos se restabelecerá em breve, o que permitirá até que aqueles artistas marciais tenham a chance de sentir nossos rastros. Não tentavam adivinhar o motivo da falha nem o processo da batalha. Como oráculos, não se frustravam com o fracasso nem se importavam com a derrota. A única coisa que lhes importava era cumprir os decretos de Deus da melhor maneira possível. Gama acenou com a cabeça em silêncio. Beta se virou e entrou na fenda. Essa não foi uma erosão comum. Consumiu uma grande quantidade de energia e núcleos de malhas caídos para estabelecer uma passagem. Quanto à outra fenda de erosão que estava conectada a ela, esta levava ao campo de batalha final criado pelo criador principal. Gama seguia logo atrás. Quando estava prestes a entrar na fenda, ouviu o som de passos vindos da escada. Ligeiramente assustado, virou a cabeça na direção da origem do som. Aquela sala havia sido isolada por poder mágico, impedindo qualquer meio de detecção de localizá-la. Somado aos inúmeros malhas caídos que aguardavam do lado de fora, era impossível para qualquer um entrar. Muito rapidamente, uma figura surgiu da escuridão. "Por que você?" perguntou Gama, confuso. A outra parte era Epsilon disfarçado em forma humana. De acordo com o plano, Epsilon era responsável por atrasar os reforços humanos e ajudar Delta a ganhar tempo. Se esta última missão falhasse, Epsilon não deveria ter sobrevivido. Gama não recebeu uma resposta verbal, mas sim um braço com 5 dedos. Esse braço avançou como um raio e atravessou o peito de Gama. A máscara caiu e se estilhaçou, revelando o astrolábio giratório sob o capuz. Gama olhou para a outra pessoa incrédula enquanto sua consciência se tornava lenta. "Você. Por quê?" Há realmente uma diferença. Epsilon retraiu a mão e permitiu que Gama pousasse sobre ela. "Você, Ilan. Você quer trair a Deus?" Após um momento de silêncio, Epsilon sussurrou: "Quem é Deus?" "Deus é." Gama abriu a boca, mas só conseguiu repetir as mesmas palavras indefinidamente, como um gramofone emperrado. No fim, nunca teve uma resposta definitiva para essa pergunta. "Isso mesmo. É uma questão que nunca consideramos, por isso você não consegue respondê-la." Depois de matá-la, muitos pensamentos brotaram em minha mente, como se sempre tivessem estado arraigados nela, mas deliberadamente selados. E uma das perguntas era: Lan realmente traiu Deus? Epsilon sussurrou no ouvido de Gama: "Eu não tenho a resposta para isso. Nós, oráculos, somos as manifestações da vontade de Deus. Se fôssemos contra ela, ainda seríamos considerados oráculos." Gama não respondeu, ou talvez devêssemos dizer que não conseguia mais emitir nenhum som. A próxima missão requer 2 pessoas para ser concluída, então qualquer uma serve. Se você tiver a oportunidade de encontrar o Senhor Deus, por favor, ajude-me a fazer a pergunta. Epsilon abriu suas vestes e envolveu seu companheiro. Após alguma remexida, transformou-se em Gama. Pegou a máscara que estava no chão e cobriu o rosto antes de entrar na fenda de erosão. Após atravessar a passagem formada por poder mágico, Epsilon abriu os olhos e se deparou com uma paisagem completamente nova. Uma imponente torre, construída em concreto armado da base ao topo, estendia-se além do seu campo de visão. No interior, a torre era composta por camadas e mais camadas de passarelas suspensas com elevadores que conectavam cada andar. Em cada caminho havia inúmeros quadrados homogêneos. Os oráculos sabiam que, selados dentro dos quadrados, estavam seus objetivos, os núcleos de poder mágico do mundo, roubados do território de Deus. Eles obtiveram apoio desses núcleos para terem força suficiente para armar armadilhas e matar os criadores. Qual é o problema? Beta se virou e olhou para Gama. "Se você estiver pronto, podemos começar." "Claro, deixe comigo", respondeu Epsilon calmamente. Durante todo o dia, Roland ficou estirado sobre a mesa, gemendo e grunhindo de dor sem parar. A série de eventos inesperados no mundo dos sonhos o havia deixado atordoado. Eles continuaram a assombrá-lo mesmo depois de acordar.
Tanto o fragmento de memória do astrolábio que internalizou quanto a conversa com as valquírias lhe causavam uma enorme dor de cabeça. Especialmente o primeiro. Sem dúvida, foi uma importante fonte de informação antes de entrar na Terra sem fundo para encontrar Deus. Roland sabia, pelas palavras de Lan, da importância das mensagens, mas, após refletir repetidamente sobre elas, era impossível estabelecer uma ligação entre o conteúdo das duas cenas e a sequência de palavras que o deixou perplexo. A partir deste momento, a gravidade deixará de ser a força mais digna de reverência neste mundo. Porque precisa ser a gravidade. Das 4 forças fundamentais do universo, além de seu alcance infinito, a gravidade não possuía nenhuma outra característica singular. Seu campo de atuação era inferior ao da força eletromagnética e sua intensidade estava longe da força nuclear forte. O único ponto notável da gravidade era o fato de ter sido a primeira força fundamental observada pela civilização, o que significava que os segredos que ela guardava eram os menores. Segundo o raciocínio convencional, além de ser estudada intensivamente e publicada como parte importante da física, era extremamente difícil tratá-la como a força mais reverenciada. Quanto a este último ponto, após o Lorde dos Pesadelos ter iniciado uma colaboração preliminar, os dois retornaram ao restaurante Car onde se conheceram e travaram uma discussão substancial e franca que, mais uma vez, despertou os olhares de soslaio e dos outros clientes. Segundo as palavras de Valquírias, no momento em que conseguisse confirmar a situação na linha de frente, mudaria seu objetivo de vencer a batalha da vontade divina para impedir completamente a batalha da vontade divina, o que incluía convencer o Senhor do Céu e fornecer assistência aos humanos para que pudessem prosseguir até a Terra sem fundo. Comparado à mera aquisição de informações, os benefícios dessa cooperação eram claramente maiores. Mas o problema residia em saber se o Lorde do Céu estaria disposto a ser convencido. Além disso, havia mais de um grande Lorde entre os demônios, além do rei que estava acima deles. A capacidade de Aquisort de decidir a situação na frente ocidental era outro elemento incerto. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.